Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a economia material e espiritual, com enfoque na espiritual. De acordo com o dicionário, a economia material, a economia que está relacionada aos bens materiais, ela é a ciência que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços e a repartição de rendimentos. Agora, com relação à economia espiritual, nós vamos refletir aqui sobre a produção, emissão e recessão de energias mentais. No livro O Consolador, o Espírito Emmanuel, ele nos vai falando especificamente sobre a questão da economia material. Ele vai dizer que a vida ela depende de trocas incessantes. E toda restrição a esses elevados princípios de harmonia é uma passagem para a destruição revolucionária, onde se invertem todos os valores da vida. Então, desde Adam Smith, David Ricardo, que são economistas clássicos, eles foi se descobrindo que a troca ela é bom para todos. Todos produzem e compartilham entre si por meio da troca aquilo que produzem e todos se beneficiam. É tão interessante que pela própria lei, as leis materiais, nós vamos também aprendendo as leis morais pouco a pouco, vendo que é vantajoso para todos a troca, a produção e a partilha, né? Enquanto a reclusão, a restrição a esses princípios de troca entre todos nós não é favorável. E no livro Universo e Vida, o Espírito Áureo, através do médium Hernani Santana, publicação da Federação Espírita Brasileira também, diz o seguinte: ao permitir incentivar a formação de grandes nacionalidades terrestres, se referindo aqui a Jesus, que é o governante do nosso planeta, por meio de agrupamentos de coletividades espirituais afins, o Cristo divino tinha em mira facilitar a aceleração do progresso humano e promover a divisão do trabalho na Terra, em favor de um regime de diversificação de capacidades que gerasse uma economia de trocas e de interações culturais. Então, cada país, assim como os indivíduos têm projetos, têm planeamentos, as nações também têm, as coletividades também têm funções diante da coletividade do planeta Terra. E, e, e com base na interdependência e na cooperação. Ele conclui aqui. Então, como o Espírito Emmanuel, novamente, no livro O Consolador nos diz, o bastasse a si mesmo, a ideia de que somos autossuficientes, é uma ideologia sinistra da ambição e do egoísmo, onde o fermento da guerra encontra o clima apropriado para as suas manifestações de violência e extermínio. Então, o homem, ele é livre para efetuar as transações econômicas, materiais, que nós fazemos, como nos diz aqui o Espírito Emmanuel em outro livro, o Espírito Emmanuel em outro livro, Encontro Marcado, também do médium Chico Xavier. O homem é livre para efetuar essas transações que lhe apraza, né, que lhe é oportuna, e granjeará o título de benfeitor se procura comerciar com real proveito da clientela que lhe é própria. Então, as normas, as regras materiais, elas não estão separadas das leis morais. Todas as nossas ações, mesmo relacionadas às questões materiais, às questões econômicas, elas devem estar permeadas, devem estar dirigidas pelas leis morais. Então, mesmo no comércio, devemos fazer aquilo pensando no bem dos outros, não só no nosso bem, no bem da coletividade. Porque se arrasa a economia dos outros com o fim de oferir lucros desnecessários, com prejuízo evidente do próximo, encontra nas consequências disso a fieira de provações, com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da retidão. Então, se nós fazemos
algo de mal a uma outra pessoa, vamos então nos colocar numa fila, digamos assim, numa, numa linguagem figurada, para aprender a não fazer mais isso. Vamos ter que passar por situações em que nós aprendamos a não prejudicar os outros. E é interessante uma história contada no livro Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, em que André Luiz encontra o senhor Silveira, que tinha sido um cliente do pai dele, do pai de André Luiz, porque o pai de André Luiz era um comerciante. E tinha esse cliente que tinha adquirido algo do pai de André Luiz e estava devendo o pai de André Luiz. Então, ele encontra esse senhor Silveira, que estava devendo o pai dele, quando eles estavam ainda encarnados, no plano espiritual. Mas ele fica muito constrangido. Por quê? Porque na época, esse senhor que estava devendo, Silveira, ele não tinha condições de pagar a dívida dele. E a esposa do senhor Silveira foi até a casa do André Luiz, dos pais do André Luiz, e chorando muito, dizendo que estavam com dificuldades, pediu para que pudesse considerar a situação difícil, para que eles não fossem, digamos, executados judicialmente, para perder os bens que eles tinham, não fossem utilizados os bens deles judicialmente para pagar as dívidas, porque eles estavam em uma situação difícil, estava doente, o senhor Silveira. Mas aí ele conta, André Luiz, no livro Nosso Lar, que o pai dele não foi compreensível com a situação e se utilizou dos meios judiciais para executar os bens do senhor Silveira, né, e afetava toda a família do senhor Silveira, do Silveira, e inclusive André Luiz, à época, tinha encorajado o pai a seguir nesse sentido, né, executar os bens, porque eles tinham aquele direito e assim deveria ser feito, segundo o entendimento deles na época. Mas André Luiz, quando a gente faz algo que errado, a nossa consciência pesa. E ele ficou muito, André Luiz ficou muito constrangido, né? Porque imaginava até que o Silveira iria odiar ele, o pai dele, pelo que aconteceu no plano terreno. Ele encontrou esse Silveira lá no Nosso Lar, na cidade espiritual Nosso Lar, enquanto esse senhor Silveira estava trabalhando lá no Nosso Lar. E ele diz o seguinte, André Luiz, queria desculpar-me. Ele diz o seguinte, né, contando-nos a história, todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação, induziu o pai dele, né, a executar os bens do senhor Silveira até o fim. Muito jovem, a vaidade apossara-se de mim, não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Vi apenas os direitos de minha casa, nada mais, e nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Porque a mãe, que recebeu os pedidos da esposa do senhor Silveira, ela tentou argumentar com o pai de André Luiz para que pudesse considerar a situação difícil, mas não teve êxito. Então, é interessante essa história do Nosso Lar, porque mostra a importância de nós termos sempre a compreensão das leis morais da situação concreta, para não nos colocarmos numa situação em que a gente pode auxiliar uma pessoa e nós não auxiliamos por questões de nosso egoísmo, de formalismos, porque entendemos que a lei aqui do nosso país diz que temos direito e por isso temos direito, mas é importante ver sob uma perspectiva mais ampla, a visão espiritual. Mas essa é a questão da economia material, que muitas vezes
é muito importante, como sabemos, a economia material, né? Temos situações difíceis materialmente no nosso planeta, muito difíceis, mas temos também, por outro lado, a economia espiritual. E aqui no livro, novamente, Universo e Vida, o Espírito Áureo, ele vai falar que o poder da ação não se reduz aos atos físicos e visíveis. Pensar é agir, falar é movimentar forças vivas, de consequências por vezes inimagináveis. Compor um artigo, uma carta, um poema ou uma música, produzir um som ou simplesmente divagar ideias. Tudo isso é atuar, agir, fazer. Emitir e captar forças, agregar e desagregar formas mentais. Participar da economia da vida, seja para o bem ou seja para o mal. Então, a todo momento, nós neste momento estamos a emitir e captar forças mentais, energias mentais, que são criadas por nós e criadas pelos outros, e há uma troca de energias mentais de acordo com a afinidade. Então, no livro Mecanismos da Mediunidade, o espírito André Luiz ele vai também falar sobre isso. É que gerando força criativa incessante em nós, assimilamos por impulso espontâneo, ou seja, não é uma questão de nós querermos ou não querermos assimilar as energias mentais que são direcionadas a nós. É uma questão da natureza, uma lei da natureza. Então, a gente gerando força criativa incessante em nós, assimilamos por impulso espontâneo as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda. Nós estamos pensando de forma elevada, vamos naturalmente absorver energias que estão naquele nível vibratório. Se estamos com pensamentos muito negativos, nós vamos naturalmente absorver outros pensamentos que estão naquele nível vibratório. Então, impondo às mentes simpáticas o fruto de nossas elucubrações, nossos pensamentos, e delas recolhendo o que lhes seja característico. Então começamos já a perceber aqui uma relação entre a economia material e a economia espiritual, que é o quê? É a troca. A troca, ela é uma lei da natureza. A troca entre todos nós, a troca dos nossos bens materiais é importante para que nós possamos ter uma sociedade saudável, sadia. A troca dos nossas energias mentais é uma lei da natureza. Vai ser saudável essa troca na medida em que vai ser mais ou menos saudável essa troca na medida em que o nosso pensamento é mais ou menos elevado. Então, essa ação, né, essa troca, independe da distância espacial, essa troca de energia mental. Sempre que a simpatia esteja estabelecida. Então, é muito interessante aqui percebermos que se nós estamos com um pensamento mais evoluído ou menos evoluído, ele vai, digamos, ter um alcance independente da distância espacial. A força, aqui demonstra a força, o poder que a nossa mente tem de gerar energia e alcançar o destino almejado. E com mais objetividade e eficiência, quando o serviço de troca mental se evidencie assegurado, se evidencie assegurado conscientemente. Então, quanto mais conscientes disso, mais vamos desenvolvendo essa nossa capacidade de poder do pensamento, poder de energia mental. Da linha de troca da energia mental. Então, no livro
Os Mensageiros, já outro livro, o da série do Espírito André Luiz sobre o mundo espiritual, o personagem Alfredo diz o seguinte: isso num contexto em que, nesse livro, estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. E eles estavam, André Luiz, junto com o instrutor Aniceto, estava indo fazer trabalhos no plano espiritual para beneficiar os necessitados. E o personagem Alfredo diz o seguinte: os que não se encontram nas linhas de fogo, ou seja, os que não estão na batalha, na guerra, permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. E combate aqui no sentido negativo. Está tentando impor ideias aos outros. Reduzido o número de homens e mulheres, continua cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Então, é a partir dos pensamentos, dos nossos pensamentos, que vamos emitir energia. E essa energia não sendo positiva, por causa que o nosso pensamento pode não ser positivo, não sendo positivo, vai criar resíduos mentais, como diz aqui no livro Os Mensageiros, e causando problemas, outros problemas no ambiente da psicosfera terrestre. Continua nesse mesmo livro, dizendo a personagem Alfredo, nossos amigos, se referindo aqui aos espíritos desencarnados benfeitores, suportam pesados fardos de serviço, para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas. Então, essas energias mentais que nós criamos, além de prejudicar o nosso próprio corpo, estamos falando aqui agora sobre uma perspectiva mais ampla, prejudica de uma forma geral a humanidade. Porque essa energia negativa vai se acumulando no nosso planeta, de modo que cria outros problemas, como ele diz aqui, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Em vão, aqui agora é o personagem Aniceto, que é um instrutor do Ministério da Comunicação na cidade de Nosso Lar, que estava instruindo o André Luiz nesses trabalhos. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Porque o principal problema nas guerras é o ódio que se cria. É o sentimento de ódio. Em que se cria, junto com o sentimento de ódio, claro, ações odiosas, né? ações que não são boas. E isso cria-se um comprometimento de vários espíritos, de uma quantidade enorme de espíritos. Que isso faz com que eles tenham que fazer um resgate, que muitas vezes pode demorar séculos, de novas reencarnações para reparar aqueles equívocos que foram cometidos. Então, enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis, porque os espíritos são mais ou menos evoluídos. Então, no plano espiritual, vai ter os espíritos, né, que não são tão evoluídos e que se fascinam com essas questões da guerra e estimulam, enfim, e não, não auxiliam no sentido do bem. Então, quem não empunha as armas destruidoras, continua Aniceto, dificilmente se afastará do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo.
Ou seja, constantemente aqui nesses trechos desse livro, está referindo à importância do nosso pensamento. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Porque todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Então, a reflexão que nos traz é qual é o nosso pensamento constante, qual o nível do nosso pensamento que nós emitimos e, consequentemente, nós recebemos durante o nosso dia. Nós estamos contribuindo para essa psicosfera espiritual, essa economia espiritual do nosso planeta Terra melhorar com bons pensamentos, ou estamos contribuindo para a piora dessa psicosfera, dessa economia espiritual, essa troca constante de pensamentos que temos no nosso planeta? Então, conta uma história interessante. A personagem Alfredo, que é o diretor do posto de socorro, de um posto de socorro no plano espiritual, ligado à cidade de Campo da Paz, cidade espiritual também. E ele diz o seguinte: há dias em missão dessa natureza, ou seja, de auxílio às pessoas no plano terrestre, aos encarnados, inclusive. Há dias em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol, uma cidade no sul da Inglaterra. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se à nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. Então, é muito interessante esse trecho, e ele continua a contar mais um pouco sobre essa situação, que mostra o poder do nosso pensamento. Então, com a visão espiritual, ele percebeu que diante daquela escuridão, inclusive muitas matérias negativas na psicosfera, tinha aquele raio de luz que eram os cristãos corajosos a cantarem hinos enquanto bombas caíam sobre a sua cidade. Ligado aí o poder da fé, da esperança. E isso não é simplesmente uma luz, é energia, é um contato que se estabelece quando nós elevamos o nosso pensamento para o mais alto, em que podemos trocar, receber energias, trocar informações com os espíritos benfeitores que nos auxiliam, de modo a nos dar força, nos dar coragem, nos dar bom ânimo para superarmos os nossos desafios. E tem aqui também no livro Reconcilia-te, o Espírito Emmanuel nos diz: cada vez que convertemos um inimigo no irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós, melhorando a nossa economia espiritual. Aqui sobre uma perspectiva mais individual. Assim como tem essa questão da economia espiritual do planeta Terra, em que nós contribuímos para melhorar ou não a depender dos nossos pensamentos, tem a nossa economia espiritual individual de cada um. Então, quantos inimigos eu tenho? Eu busco solucionar essas situações de
de inimizade, de problemas com outras pessoas, para melhorar o equilíbrio espiritual, auxiliar aquela pessoa, me auxiliar. É importante nós buscarmos isso. Porque todos nós somos responsáveis. Um cristão, como nos diz Espírito Emmanuel novamente no livro Fonte Viva, um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, ele fazendo aqui uma analogia, pesando na economia da coletividade. Então, qual é o nosso pensamento quando nós nos deparamos com o nosso dia a dia? É um pensamento elevado, buscando contribuir para essa situação, essa psicosfera, essa economia espiritual? Jesus, como nos diz o Espírito Emmanuel, diz que o auxílio se levanta invariavelmente nos alicerces da cooperação, segundo os princípios da troca. É por essa razão, os princípios da troca, como nós falamos já aqui, a importância dessa questão da troca, tanto para a economia material como para a economia espiritual. Estamos o tempo todo, constantemente interconectados uns com os outros. Então, por essa razão, advertiu-nos Jesus: dai e dar-se-vos-á. Dai, que também receberemos. É da lei da natureza. Sirvamos ao próximo quanto nos seja possível, e alguém nos servirá. É da lei da natureza. Abençoemos e seremos abençoados. Claro que isso vem com responsabilidade. A todo aquele, como tem lá no Evangelho de Lucas, a todo aquele que foi dado, que muito foi dado, muito lhe será requerido. Então, tudo que recebemos tem uma responsabilidade. Temos uma responsabilidade para com o que recebemos. Então, com o nosso tempo, com o próprio nosso pensamento, né? O que é que temos pensado? Quais são as energias que temos emitidos na nossa mente? Então, é claro que sobre o aspecto material, é importante nós contribuirmos para a economia material, né, doando objetos que são disponíveis. Né, a gente não fará dos pertences sem uso elogio à inutilidade. Encontraremos meios de movimentá-los sem exibição de virtude, em auxílio dos irmãos a que possam prestar serviço. Então, no aspecto material, sempre podemos auxiliar, doando bens seja que já temos e não utilizamos, seja comprando bens que para doar. Então, mas sobre o aspecto espiritual, também podemos contribuir muito para essa psicosfera terrestre, para essa economia espiritual, em que trocamos energias constantemente. Um bom meio de nós podermos melhorar a nossa contribuição, nosso contributo para essa economia espiritual, essa psicosfera terrestre, é pela prece. Como nos diz aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Pedi e Obtereis, pela prece o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Então, se estamos com dificuldade de ter bons pensamentos, né, vamos nos utilizar da prece, que ela nos auxilia. Os espíritos compreendem a nossa situação, nós temos muitas dificuldades. E eles dizem constantemente, né, que nós peçamos, que eles nos auxiliam, nós peçamos para auxílio, né, para que sigamos no bom caminho, que eles nos auxiliam. Um outro meio que pode nos auxiliar muito para contribuirmos mais e melhor é a leitura de livros. E a literatura espírita é vasta em livros que nos auxiliam com mensagens diárias, com romances, contando histórias de reencarnações que nos inspiram, com textos filosóficos, textos mais científicos, todos eles convergindo para nos ensinar
a, a seguir o caminho do bem, do amor, da caridade. E é justamente a caridade um terceiro aspecto que nos ajuda muito a melhorar o nosso pensamento, nosso padrão vibratório. É exercitarmos a caridade como Jesus nos ensinou. E consta lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. É benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, por fim, lembramos aqui o último capítulo do livro Boa Nova, em que o espírito Humberto de Campos, através do médium Chico Xavier, escreveu o capítulo intitulado Maria. E no final desse capítulo, vai nos contar que após Maria ter desencarnado, ela quis visitar a Galileia. Logo após a desencarnação, antes de seguir para o plano superior, ela quis visitar a Galileia e em seguida ela se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras. Então, ela que estava sendo acompanhada por muitos espíritos que vieram recebê-la nessa passagem da desencarnação, foi então no sentido de Roma. Mais alguns momentos e seu olhar descobria uma multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres da região do Esquilino, em Roma, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido com a chegada de Maria. Então Maria recordou que o seu filho deixara a força da oração. Jesus deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. Então, de olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, por meio das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, a prisioneira cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Isso dentro de um calabouço. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Porque do cárcere eles já sabiam que iam ser assassinados. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando
a suave herança de nossa Mãe Santíssima.